O sol da manhã atravessava as cortinas finas da sala de estar, espalhando uma luz suave pelo apartamento modesto no bairro da Boa Viagem, em Recife. O aroma de café recém-passado misturava-se ao som das risadas de Clara, de 12 anos, e Sofia, de 9, que brincavam com o celular enquanto esperavam o café da manhã. Carol, 38 anos, mãe dedicada e designer gráfica freelancer, equilibrava uma ligação de trabalho no celular com a tarefa de servir suco de laranja para as filhas. Seus cabelos castanhos, presos em um coque desleixado, balançavam enquanto ela se movia pela cozinha, tentando manter a rotina sob controle. Os prazos apertados de seus projetos a mantinham acordada até tarde, e o cansaço era visível em seus olhos. Mas ela sorria para as meninas, determined a não deixar que percebessem sua exaustão. Gabriel, seu marido de 40 anos, um nutricionista conhecido na região por suas consultas personalizadas, já estava pronto para sair. Vestiu uma camisa polo azul marinho, que destacava seu físico atlético, resultado de anos de dedicação à academia. Ele pegou sua bolsa de treino, lançou um olhar rápido para Carol e disse, com um tom que misturava pressa e algo mais cortante: "Você não vai se arrumar para sair? Tá ficando tarde." Carol, que usava um moletom largo e confortável, sentiu uma pontada no peito, mas respondeu com um sorriso forçado que ficaria em casa terminando um projeto. "Você deveria cuidar mais de si mesma, sabe? Tá parecendo que desistiu de tudo." Gabriel soltou, apontando para o moletom que escondia as curvas que Carol já não reconhecia como suas. As palavras dele foram como uma faca afiada, cortando fundo, mas ela apenas baixou o olhar, focando nas meninas que agora discutiam sobre um vídeo engraçado. Gabriel saiu sem dizer mais nada, deixando um silêncio pesado no ar. Nos últimos anos, a vida de Carol havia se tornado uma corrida sem fim. Entre cuidar de Clara e Sofia, atender clientes exigentes e manter a casa em ordem, ela havia deixado de lado os cuidados pessoais. O espelho, que antes refletia uma mulher vibrante, cheia de energia, agora mostrava uma versão dela que parecia apagada. Os quilos extras que ganhara após a gravidez de Sofia, somados ao estresse do dia a dia, faziam com que ela evitasse se olhar por muito tempo. Mas Carol ainda amava Gabriel. Lembrava-se dos dias em que ele a olhava com admiração, dos passeios pela orla de Boa Viagem, das promessas de um futuro juntos. Ela acreditava que, com o tempo, ele voltaria a enxergar a mulher que ela já fora. Mas naquela manhã, algo mudou. As palavras de Gabriel não apenas feriram, elas acenderam uma faísca. Carol pegou o celular e, em vez de abrir o aplicativo de delivery que se tornara seu refúgio em dias corridos, buscou vídeos de exercícios em casa. Não é só por ele, pensou, enquanto as meninas corriam para o quarto rindo alto. É por mim. Ela não sabia, mas aquele momento marcava o início de uma jornada que transformaria sua vida. Enquanto preparava o almoço, Carol refletiu sobre os últimos meses. Gabriel estava cada vez mais distante. Suas conversas, que antes eram cheias de planos e risadas, agora se resumiam a comentários sobre a rotina ou críticas veladas. Ele passava horas na clínica, sempre com a desculpa de que estava conquistando mais clientes, mas algo no tom dele a incomodava. Carol tentava não pensar no pior, mas a insegurança crescia como uma sombra. Ela se lembrava de como ele costumava elogiá-la, chamá-la de sua musa nordestina, por causa de seu jeito alegre e da energia que contagiava todos ao redor. Agora, esses elogios eram memórias distantes, substituídos por olhares de desaprovação. Ainda assim, Carol não queria desistir. Ela pensava nas filhas, na família que construíram, nos momentos felizes que ainda podiam ter. Decidiu que tentaria se reconectar com Gabriel, talvez mostrando que ainda podia ser a mulher que ele admirava. Naquela tarde,
Enquanto trabalhava em um banner para um cliente, ela abriu uma playlist de músicas sertanejas que sempre a animavam e começou a planejar pequenas mudanças. Vou começar devagar, pensou. Caminhar na orla, comer melhor, cuidar de mim. Ela não imaginava que o caminho à frente seria muito mais desafiador do que apenas perder alguns quilos. No fim do dia, quando Gabriel voltou para casa, Carol tentou puxar conversa, perguntando como havia sido seu dia. Ele respondeu com monossílabos, os olhos fixos no celular. Muitos clientes hoje? Ela perguntou, tentando manter o tom leve. Sempre! Ele respondeu sem olhar para ela. Você deveria vir comigo um dia fazer uma consulta, mudar essa alimentação aí. O comentário, disfarçado de preocupação, soou como mais uma crítica. Carol engoliu em seco, mas decidiu não responder. Em vez disso, ela se levantou, foi até o quarto e pegou um caderno velho onde costumava anotar ideias para seus projetos. Na primeira página, em branco, escreveu: por mim, por Clara, por Sofia. Era um lembrete, um pacto consigo mesma. Ela não queria mudar para agradar Gabriel, queria mudar para se sentir viva novamente. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Carol pesquisou receitas saudáveis e vídeos de exercícios para iniciantes. Encontrou um canal no YouTube com treinos de 15 minutos, perfeitos para encaixar em sua rotina caótica. É um começo, murmurou, sentindo uma mistura de medo e excitação. No dia seguinte, Carol acordou mais cedo e, antes mesmo de preparar o café da manhã, calçou um par de tênis velhos e saiu para caminhar. A orla de Boa Viagem estava tranquila, com o mar calmo refletindo o céu alaranjado. Cada passo parecia um pequeno ato de rebeldia contra as palavras de Gabriel, contra a versão de si mesma que ela havia deixado para trás. Enquanto caminhava, pensava nas filhas. Clara, com seu jeito curioso, sempre perguntando sobre o trabalho da mãe, e Sofia, que adorava desenhar e sonhava em ser artista como Carol. Elas eram sua força, seu motivo para continuar. Quando voltou para casa, suada, mas com um sorriso no rosto, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Gabriel, que saía para a clínica, a viu entrando e franziu a testa. Tá fazendo o que tão cedo? Perguntou, com um tom de surpresa. Caminhando. Carol respondeu simplesmente. Ele deu de ombros e saiu, mas, pela primeira vez, Carol não se importou com a falta de entusiasmo dele. Ela estava começando a caminhar por si mesma, e isso era o que importava. Os dias seguintes foram de pequenos avanços. Carol começou a levar as meninas para caminhar com ela aos finais de semana, transformando o exercício em um momento de conexão. Elas riam, corriam atrás dos coqueiros e faziam perguntas sobre tudo, desde as gaivotas até os navios no horizonte. Carol também começou a cozinhar pratos mais saudáveis, trocando os lanches industrializados por frutas frescas e legumes que comprava na feira do bairro. As meninas adoravam ajudar, e Sofia, com seu jeitinho criativo, inventava nomes engraçados para os pratos como salada arco-íris e suco de super-heroína. Carol sentia que, aos poucos, estava recuperando uma parte de si mesma que havia se perdido na correria da vida. Mas, no fundo, ainda havia uma sombra: Gabriel. Ele parecia cada vez mais distante, e suas críticas, embora menos frequentes, continuavam a machucar. Carol começou a perceber que talvez o problema não fosse só ela. Algo estava errado, e ela estava determinada a descobrir o quê. Enquanto isso, Gabriel continuava sua rotina na clínica, atendendo clientes que buscavam dietas para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar a saúde. Ele se orgulhava de sua aparência e de sua reputação como nutricionista. Mas, nos últimos meses, algo havia mudado. Ele passava mais tempo com Andrea, uma instrutora de pilates que trabalhava na mesma clínica. Andrea era jovem, confiante, com um sorriso que atraía olhares e uma energia que Gabriel achava irresistível.
Eles começaram a conversar durante os intervalos, e o que era apenas uma amizade, logo se tornou algo mais. Gabriel justificava para si mesmo que merecia alguém que acompanhava seu ritmo, alguém que, como ele, priorizava a aparência e o estilo de vida saudável. Ele não via isso como traição, via como uma escolha natural. Mas, no fundo, sabia que estava cruzando uma linha, e a culpa, embora pequena, começava a crescer. Carol, alheia aos detalhes, sentia a mudança no comportamento de Gabriel. Ela queria acreditar que podia salvar o casamento, que se mostrasse a ele que estava mudando, ele voltaria a ser o homem que a fazia rir até a barriga doer. Então, decidiu fazer uma surpresa. Naquela sexta-feira, deixou as meninas com a avó e preparou um jantar caseiro com quibe assado e uma salada caprichada, pensando em levar até a clínica. Talvez ele veja que estou tentando, pensou, enquanto arrumava a comida em uma marmita. Vestiu uma blusa leve, passou um batom e, com o coração acelerado, dirigiu até a clínica. O que ela não sabia era que aquele gesto, cheio de esperança, estava prestes a mudar tudo. A brisa do mar parecia sussurrar coragem, enquanto Carol dirigia pelas ruas de Recife, o coração batendo forte, com a expectativa de surpreender Gabriel. A marmita com quibe assado e salada, cuidadosamente preparada, repousava no banco do passageiro, um símbolo de seu esforço para reacender a chama do casamento. Ela queria acreditar que ainda havia amor entre eles, que as críticas de Gabriel eram apenas reflexo de um momento, não de um coração que havia mudado. Mas, no fundo, uma inquietação a acompanhava, como se o vento que balançava os coqueiros da boa viagem tentasse alertá-la sobre o que estava por vir. O crepúsculo pintava o céu de Recife com tons de laranja e rosa quando Carol estacionou em frente à clínica de Gabriel, no bairro de Pina. A fachada envidraçada refletia as luzes da rua e ela respirou fundo, ajustando a blusa e segurando a marmita com firmeza. Vai dar certo, pensou, tentando ignorar o nó no estômago. Ela imaginava Gabriel sorrindo ao vê-la, talvez até se desculpando por suas palavras duras nos últimos meses. As filhas, Clara e Sofia, estavam com a avó, e Carol sentia que aquela noite poderia ser um novo começo. Caminhou até a entrada, o som de seus tênis ecoando no calçamento, e empurrou a porta de vidro. A recepção estava vazia, mas risadas vinham do fundo do corredor, onde ficava a sala de consultas de Gabriel. Carol seguiu o som, o coração acelerando a cada passo. Ao chegar à porta entreaberta, o que viu fez o mundo parar. Gabriel estava lá, rindo de maneira descontraída, com uma mulher jovem e atlética ao seu lado. Andrea, a instrutora de pilates que Carol já havia visto em fotos nas redes sociais da clínica, tocava o braço dele com uma intimidade que não deixava dúvidas. Gabi, você não disse que ia encontrar sua amiga hoje à noite? Andrea falou, alto o suficiente para Carol ouvir, com um sorriso provocador. O apelido Gabi cortou como uma lâmina. Gabriel virou-se e seus olhos encontraram os de Carol. Por um instante o tempo congelou. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Andrea, percebendo a tensão, riu e disse: Ops, acho que cheguei na hora errada. Ou na hora certa, né? Carol sentiu o chão sumir. A marmita escorregou de suas mãos, caindo com um baque surdo, e o quibe se espalhou pelo piso. Carol, espera, não é o que parece. Gabriel finalmente conseguiu dizer, mas suas palavras soavam vazias, frágeis diante da cena que Carol acabara de presenciar. Sem dizer uma palavra, Carol virou-se e saiu correndo, o ar quente da noite parecendo sufocá-la. Lágrimas queimavam seus olhos enquanto ela entrava no carro, as mãos trêmulas no volante. Gabriel correu atrás, chamando seu nome, mas ela não olhou para trás. Dirigiu até a orla, onde estacionou, e deixou as lágrimas fluírem livremente. O mar, agora escuro, parecia refletir a tempestade dentro dela. Como ele pôde fazer isso?
Depois de 15 anos juntos, depois de tudo o que construíram com Clara e Sofia, como ele pôde traí-la assim? As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, misturadas com as críticas de meses atrás. Você deveria cuidar mais de si mesma. Tá parecendo que desistiu de tudo. Ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que Gabriel não apenas havia se afastado, ele havia escolhido outra pessoa, alguém que, aos olhos dele, acompanhava seu ritmo. Carol segurou o volante com força, como se pudesse esmagar a dor. Mas no meio do choro, algo mudou. Entre as lágrimas, uma voz interna sussurrou. Você não precisa dele para ser você mesma. Era como se o mar, com seu vai-vem incessante, estivesse lhe dizendo que ela podia se reconstruir, não para Gabriel, mas para si mesma e para suas filhas. De volta ao apartamento, Carol tentou manter a compostura enquanto pegava as meninas com a avó. Clara, sempre atenta, percebeu os olhos vermelhos da mãe. Tá tudo bem, mamãe? Perguntou, com sua voz doce. Carol forçou um sorriso e respondeu, tá sim, meu amor. Só um dia longo. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Carol sentou-se na sala com uma xícara de chá de camomila, tentando processar o que acontecera. Gabriel ligou várias vezes, mas ela não atendeu. Em vez disso, abriu o caderno onde havia escrito por mim, por Clara, por Sofia, e acrescentou uma nova frase. Eu sou suficiente. No dia seguinte, Gabriel voltou para casa, tentando explicar-se. Foi um erro, Carol. Eu estava confuso, mas não quero te perder, ele disse, com um tom que misturava arrependimento e defesa. Carol o encarou, o coração ainda partido, mas com uma força nova crescendo dentro dela. Você escolheu, Gabriel. Você disse que eu não era mais o que você queria. Agora eu escolho me querer. As palavras saíram firmes, surpreendendo até ela mesma. Gabriel tentou argumentar, mas Carol foi clara. Quero que você saia, pelo menos por enquanto. Ele hesitou, mas acabou pegando uma mala e deixando o apartamento, prometendo que conversariam depois. Sozinha, Carol sentiu um misto de alívio e medo. Como sustentaria as meninas sozinha? Como explicaria isso a elas? Mas ao mesmo tempo, sentia uma liberdade que não conhecia há anos. Decidiu que não deixaria a traição de Gabriel defini-la. Na manhã seguinte, retomou sua caminhada na orla, agora com mais determinação. O sol brilhava forte e cada passo parecia um ato de resistência. Ela começou a pesquisar mais sobre nutrição, não para seguir os padrões de Gabriel, mas para entender o que seu corpo precisava. Contratou uma nutricionista, uma mulher gentil chamada Marina, que a ajudou a montar um plano alimentar equilibrado, com pratos nordestinos que ela amava, como tapioca com frango desfiado e saladas com manga e caju. Carol também se inscreveu em aulas de dança na comunidade, algo que sempre quisera fazer, mas nunca tivera coragem. As aulas de forró e frevo eram animadas, e ela ria como não ria há anos, sentindo o corpo responder à música e à energia do grupo. Clara e Sofia, apesar de sentirem a ausência do pai, começaram a se envolver na transformação da mãe. Clara, que adorava a tecnologia, criou uma playlist de músicas animadas para as caminhadas, enquanto Sofia desenhava cartazes coloridos com frases como "Mamãe é forte" para colar na geladeira. Carol percebeu que mesmo no meio da dor, tinha uma rede de apoio. Suas filhas, sua mãe e até mesmo os novos amigos das aulas de dança. Ela começou a compartilhar sua jornada nas redes sociais, postando fotos das caminhadas e das refeições coloridas que preparava. Para sua surpresa, suas postagens começaram a atrair atenção. Mulheres do bairro comentavam, pedindo dicas, elogiando sua determinação. "Você tá brilhando, Carol", escreveu uma vizinha. Aquilo a fazia sorrir, mas também a fazia pensar. Se eu consigo inspirar alguém, talvez eu realmente esteja no caminho certo. Enquanto isso,
Gabriel se mudara para um apartamento pequeno no centro de Recife. Ele continuava atendendo clientes na clínica, mas sua energia não era a mesma. Andrea, que inicialmente parecia perfeita, começou a mostrar um lado mais volátil. Ela exigia atenção constante, criticava Gabriel quando ele não acompanhava seu ritmo frenético e flertava abertamente com outros instrutores na clínica. Gabriel, que antes se orgulhava de sua aparência, começou a sentir o peso da insegurança. Ele pensava em Carol, nas risadas que compartilhavam, nas noites em que assistiam filmes com as meninas. Mas ao mesmo tempo justificava suas escolhas, dizendo a si mesmo que merecia alguém melhor. Ele não sabia que o pior ainda estava por vir. Carol, por outro lado, sentia que cada dia era uma pequena vitória. Ela perdeu os primeiros quilos, mas, mais importante, ganhou confiança. As aulas de dança a fizeram redescobrir o prazer de se movimentar, e as conversas com Marina a ensinaram a se alimentar com carinho, não com culpa. Ela começou a usar roupas que a faziam sentir-se bem, trocando os moletons largos por vestidos leves que valorizavam seu corpo em transformação. Clara e Sofia vibravam com a energia da mãe, e as três criaram um ritual de cozinhar juntas aos domingos, fazendo pratos como moqueca de peixe e bolo de milho saudável. Carol sabia que o caminho não seria fácil, especialmente com as responsabilidades de mãe solo. Mas cada passo a fazia sentir mais forte. A traição de Gabriel ainda doía, mas Carol decidiu que não deixaria aquele momento defini-la. Ela começou a sonhar com coisas que havia deixado de lado. Talvez voltar a pintar, uma paixão de juventude ou até abrir seu próprio estúdio de design. O futuro, que antes parecia incerto, agora parecia cheio de possibilidades. Enquanto caminhava pela orla, com o mar ao seu lado e as meninas rindo ao fundo, Carol sentiu que estava começando a se tornar a mulher que sempre quis ser. Não para Gabriel, mas para si mesma. Ei, pessoal! Se vocês estão gostando dessa história, que tal se inscrever no canal e deixar like? Obrigado. O sol nascia em Recife, tingindo o céu com tons de dourado, enquanto Carol sentia o vento do mar acariciar seu rosto durante mais uma caminhada na orla de Boa Viagem. Cada passo era uma afirmação de sua nova força, um lembrete de que ela estava reconstruindo sua vida. Não para apagar a dor da traição de Gabriel, mas para criar um futuro onde ela e suas filhas, Clara e Sofia, pudessem brilhar. A música animada que Clara escolhera para a playlist ecoava em seus fones, e Carol sorria, sentindo que, aos poucos, estava se tornando a protagonista de sua própria história. Carol ajustou o ritmo dos passos, sentindo o calor do sol nordestino aquecer sua pele. Era uma manhã de sábado e a orla estava viva com famílias, corredores e vendedores de água de coco. Clara e Sofia caminhavam ao seu lado, cada uma com um copo de suco natural, rindo enquanto tentavam imitar os movimentos de dança que Carol aprendera nas aulas de forró. "Mamãe, você tá ficando profissional", brincou Clara, girando dramaticamente e quase derrubando o suco. Sofia, com seus olhos brilhantes, acrescentou: "Quero dançar igual você quando crescer." Carol riu, o coração leve, mas com uma pontada de emoção. Suas filhas eram sua âncora, e cada momento com elas reforçava sua determinação de se transformar, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Desde a noite devastadora na clínica, quando descobrira a traição de Gabriel com Andrea, Carol decidira que não seria mais definida pelas palavras cruéis do marido, ou pela dor da rejeição. Ela estava construindo uma nova versão de si mesma, e cada dia trazia uma pequena vitória. No apartamento, a rotina estava mudando. A geladeira, antes cheia de lanches industrializados, agora exibia potes coloridos com saladas, legumes grelhados e sobremesas caseiras de frutas. Carol
com a ajuda da nutricionista Marina, aprendera a adaptar pratos nordestinos que amava, como cuscuz com ovo e tapioca com frango desfiado, para serem mais saudáveis sem perder o sabor. As meninas adoravam participar, e Sofia, com seu talento artístico, criava desenhos de pratos para decorar a cozinha, transformando as refeições em momentos de criatividade e união. Carol também intensificara suas aulas de dança na comunidade, onde o som do frevo e do forró a fazia se sentir viva. A professora Dona Lúcia, uma mulher de 60 anos com energia de sobra, tornou-se uma mentora inesperada. Minha filha, o forró não é só dança, é resistência. É você dizer para o mundo que está aqui, firme e forte, dizia ela, enquanto ensinava Carol a girar com confiança. Essas palavras ecoavam na mente de Carol, misturando-se com o mantra que ela escrevera no caderno. Por mim, por Clara, por Sofia, eu sou suficiente. As redes sociais de Carol começaram a refletir sua jornada. O que começou como posts tímidos sobre suas caminhadas e receitas evoluiu para um diário visual de superação. Ela compartilhava fotos suada após a dança, pratos coloridos que preparava com as meninas e até reflexões sobre autoestima. Hoje caminhei 5 quilômetros e me senti mais forte do que nunca. Não é sobre o peso, é sobre o que carrego no coração. Escreveu em uma postagem que viralizou no bairro. Mulheres de Recife começaram a mandar mensagens, pedindo dicas ou apenas dizendo o quanto se identificavam com sua história. Uma vizinha, dona de uma loja de roupas, até a convidou para experimentar peças novas, dizendo: "Você está brilhando, Carol. Essas roupas vão te fazer sentir ainda mais poderosa." Carol, que antes evitava espelhos, começou a se ver com novos olhos. Ela experimentava vestidos leves, com estampas florais que lembravam o calor do Nordeste, e sentia prazer em se arrumar, não para impressionar, mas para celebrar quem estava se tornando. Enquanto isso, Gabriel enfrentava seu próprio caos. No apartamento pequeno onde se mudara, no centro de Recife, a vida parecia desmoronar. Andréia, que inicialmente o encantara com seu charme e energia, revelou-se instável. Ela cobrava dele uma dedicação que ele não conseguia oferecer, criticando-o quando ele parecia cansado ou menos focado. "Você está ficando mole, Gabi", ela dizia rindo, mas com um tom que o fazia se sentir pequeno. Gabriel, que antes se orgulhava de sua aparência atlética, começou a descuidar da própria saúde. Ele trocava as refeições balanceadas por lanches rápidos, pedia pizzas nas noites solitárias e parou de ir à academia com a mesma frequência. A culpa pela traição e a saudade das filhas pesavam, mas ele se recusava a admitir que havia errado. Em vez disso, tentava preencher o vazio com Andréia, que parecia cada vez mais distante. Ela flertava abertamente com outros instrutores na clínica, e Gabriel, que antes se sentia no controle, agora se via inseguro, questionando se valia a pena o que abrir a mão. Carol, alheia ao declínio de Gabriel, continuava sua transformação. Ela começou a pintar novamente, uma paixão que abandonara na correria da maternidade. Comprara um cavalete e tintas com o dinheiro de um projeto freelance, e nas noites tranquilas criava telas vibrantes inspiradas no mar e nas cores de Recife. Clara, fascinada, pedia para pintar junto, e as duas passavam horas misturando cores, rindo das manchas de tinta nos dedos. Sofia, por sua vez, criava histórias para os quadros, transformando cada pincelada em uma narrativa de aventura. "Esse é o mar da mamãe forte, que enfrenta qualquer onda", dizia Sofia, apontando para uma tela azul e amarela. Carol ria, mas sentia lágrimas de emoção. Sua arte, assim como sua vida, estava renascendo. Na clínica, Gabriel começou a notar os comentários sobre Carol. Colegas mencionavam os posts dela nas redes sociais, elogiando sua energia e determinação. "Você viu a Carol? Tá arrasando",
disse um colega, mostrando uma foto dela dançando forró com um sorriso radiante. Gabriel sentiu uma mistura de orgulho e ciúmes, mas afastou o pensamento. Ela está só tentando chamar a atenção, murmurou para si mesmo, mas no fundo sabia que não era verdade. Ele tentava se convencer de que Andrea era o que queria, mas as noites sozinho, olhando fotos antigas com Carol e as meninas, faziam seu coração apertar. Ele começou a mandar mensagens para Carol, pedindo para ver as filhas, mas ela respondia com educação fria, marcando horários para visitas curtas. Elas sentem sua falta, mas precisamos de espaço, dizia ela firme. Gabriel, frustrado, voltava sua atenção para Andrea, mas a relação deles só piorava. Um dia, durante uma aula de dança, Carol conheceu Rafael, um fotógrafo que cobria eventos culturais na comunidade. Ele estava lá para registrar o grupo de frevo e ficou impressionado com a energia de Carol. "Você dança como se o mundo fosse seu palco", disse ele com um sorriso tímido. Carol riu envergonhada, mas sentiu um calor que não sentia há anos. Rafael começou a aparecer mais nas aulas, sempre com sua câmera, capturando momentos de Carol e das outras dançarinas. Ele era gentil, perguntava sobre suas filhas e elogiava sua arte sem parecer forçado. Pela primeira vez, Carol percebeu que alguém a via como ela era agora, não como uma sombra do passado. Não havia pressa, nem pressão, mas a presença de Rafael plantava uma semente de possibilidade em seu coração. Enquanto Carol florescia, Gabriel enfrentava um golpe. Uma noite, ao chegar à clínica para buscar Andrea, a encontrou rindo com outro instrutor, um personal trainer chamado Diego. O jeito como ela jogava o cabelo e tocava o braço dele era idêntico ao que fazia com Gabriel meses antes. Quando confrontada, Andrea deu de ombros. "Relaxa, Gabi. Você está muito sério ultimamente. Não combina comigo." As palavras o atingiram como um soco. Ele saiu da clínica sentindo o peso de suas escolhas. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Gabriel pediu uma pizza e abriu uma cerveja, algo que raramente fazia. Ele olhou para o espelho e viu um homem que não reconhecia, cansado, com olheiras e uma barriga que começava a aparecer. Pela primeira vez, pensou em Carol não com raiva ou pena, mas com arrependimento. Carol, por sua vez, continuava sua jornada. Ela perdeu mais alguns quilos, mas o que mais a transformava era a confiança que crescia a cada dia. Suas telas começaram a atrair atenção, e uma galeria local a convidou para expor alguns quadros em um evento cultural. Ela hesitou, mas Clara e Sofia a incentivaram. "Você tem que mostrar para o mundo, mamãe", disse Clara orgulhosa. Carol aceitou, sentindo que era mais um passo em sua reinvenção. Ela também começou a planejar um futuro maior, talvez abrir um estúdio de design e arte, algo que combinasse suas paixões. Enquanto caminhava pela orla, com o mar brilhando ao seu lado, Carol sentia que a vida, apesar da dor, estava lhe oferecendo uma nova chance. Ela não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em anos estava animada para descobrir. O sol poente banhava Recife com uma luz dourada, enquanto Carol caminhava pela orla de Boa Viagem, sentindo o ritmo do mar acompanhá-la. Cada onda que quebrava parecia ecoar sua determinação, um lembrete de que ela estava reconstruindo sua vida, peça por peça, não para provar algo a Gabriel, mas para honrar a si mesma e suas filhas, Clara e Sofia. A brisa salgada acariciava seu rosto, e ela sorria sabendo que, mesmo com as cicatrizes da traição, estava encontrando um novo propósito. Sua jornada de superação estava apenas começando a revelar o quanto ela era capaz de brilhar. O céu de Recife se tingia de tons alaranjados enquanto Carol preparava o jantar no apartamento, o aroma de cuscuz com camarão enchendo a cozinha.
Clara, com seus 12 anos, ajudava a cortar tomates para uma salada, enquanto Sofia, de 9, desenhava um cartaz com a frase "Mamãe é uma estrela" para a próxima exposição de Carol na galeria local. A música animada de uma playlist de forró tocava ao fundo, e o ambiente era de uma leveza que Carol não sentia há meses. Desde que confrontara Gabriel sobre sua traição com Andrea, ela decidira transformar a dor em combustível. Não era mais sobre reconquistar o marido ou apagar as palavras cruéis dele. Era sobre se tornar a mulher que sempre sonhara ser, para si mesma e para suas filhas. As aulas de dança na comunidade, as caminhadas na orla e as noites pintando telas haviam se tornado rituais sagrados. Cada pincelada, cada passo de frevo, cada prato saudável que preparava com as meninas era uma declaração de amor próprio. Carol sentiu o corpo mais leve, não apenas pelos quilos que perdera, mas pela confiança que crescia como uma planta regada com cuidado. Suas redes sociais agora eram um reflexo vibrante dessa jornada. Fotos de pratos coloridos, vídeos dela dançando com Dona Lúcia e frases inspiradoras que atraíam cada vez mais seguidores. Você já pensou no que te faz sorrir de verdade? Hoje eu descobri que é dançar até sentir o coração bater mais forte, postou ela, recebendo uma enxurrada de comentários de mulheres do bairro, elogiando sua energia. Você é uma inspiração, Carol, escreveu uma amiga da escola de Clara. Tô até pensando em começar a caminhar por sua causa. Carol lia essas mensagens com um sorriso, mas o que mais a emocionava era ver Clara e Sofia vibrando com sua transformação. Mamãe, você tá parecendo uma super-heroína, disse Sofia, apontando para o cartaz que desenhara. Carol riu, abraçando as duas, e pensou, talvez eu esteja mesmo me tornando uma. Enquanto Carol florescia, Gabriel afundava em um mar de arrependimento e insegurança. No seu pequeno apartamento no centro de Recife, a vida parecia um eco distante do que fora. A traição que ele justificara como uma busca por algo melhor, agora o assombrava. Andrea, a instrutora de Pilates que o encantara com seu charme, revelou-se uma presença volátil. Ela o criticava por sua falta de energia, zombava quando ele pedia para passarem mais tempo juntos e continuava flertando com outros instrutores na clínica. Você tá ficando boring, Gabi, dizia ela, com um tom que o fazia sentir-se pequeno. Gabriel, que antes se orgulhava de sua aparência atlética, começou a descuidar de si mesmo. As refeições balanceadas que ele prescrevia para seus clientes deram lugar a lanches gordurosos, pedidos de delivery e cervejas nas noites solitárias. Ele parou de ir à academia com regularidade e o espelho, que antes era seu aliado, agora refletia um homem cansado, com olheiras e uma barriga que começava a se formar. A culpa por ter traído Carol e se afastado das filhas pesava como uma âncora. Ele tentava ligar para Clara e Sofia, mas Carol, com firmeza gentil, limitava as conversas a mensagens curtas, sempre priorizando o bem-estar das meninas. Elas estão bem, Gabriel. Você pode vê-las no sábado como combinamos, dizia ela, com um tom que não deixava espaço para discussões. Gabriel sentia a distância crescer, mas não sabia como reparar o que destruíra. Na clínica, os colegas começaram a notar a mudança em Gabriel. Ele, que antes era o nutricionista carismático, sempre com um sorriso confiante, agora parecia distraído, respondendo com monossílabos. Um dia, durante o intervalo, uma colega mostrou a ele um vídeo de Carol dançando frevo em um evento da comunidade. Olha só a Carol, Gabi, ela tá arrasando, disse a colega com entusiasmo. Gabriel assistiu ao vídeo, vendo Carol girar com graça, o rosto iluminado por um sorriso que ele não via há anos. Por um instante, sentiu orgulho, mas logo veio o ciúme e a dor. Ela tá só querendo aparecer, murmurou, mas as palavras soaram falsas até para ele mesmo. Ele sabia que Carol estava brilhando,
enquanto ele se apagava. Andrea, que estava por perto, riu ao ouvir o comentário. Deixa ela, Gabi. Você tem a mim agora. Não precisa daquela mulher que não se cuida, disse, com um tom de desdém. Gabriel forçou um sorriso, mas algo dentro dele se quebrou. Ele começou a perceber que Andrea não era quem ele imaginara, e que a vida que escolhera estava longe de ser o que queria. Enquanto isso, Carol se preparava para a exposição na galeria. Era a primeira vez que mostraria suas telas ao público, e a ansiedade misturava-se com excitação. Ela escolhera 5 quadros, todos inspirados no mar de Recife, com azuis profundos, amarelos vibrantes e toques de vermelho que lembravam os barcos dos pescadores. Clara e Sofia ajudaram a escolher os nomes das obras, como Onda de Coragem e Luz da Boa Viagem. Na noite do evento, Carol vestiu um vestido estampado que comprara em uma loja local, sentindo-se confiante ao se olhar no espelho. Você tá linda, mamãe, disse Clara enquanto Sofia a aplaudia, pulando de alegria. Na galeria, o ambiente era acolhedor, com luzes suaves e música ao vivo. Rafael, o fotógrafo que conhecera nas aulas de dança, estava lá, capturando cada momento com sua câmera. Ele se aproximou de Carol, elogiando suas telas. Você tem um jeito único de capturar a alma do Recife, disse ele, com um sorriso que fez Carol corar. Eles conversaram por horas, e Rafael compartilhou histórias de seus projetos fotográficos, muitos deles focados em retratar a cultura nordestina. Pela primeira vez em muito tempo, Carol sentiu-se vista, não apenas como mãe ou esposa, mas como uma mulher com sonhos e talentos. Não havia pressão, apenas uma conexão natural que a fazia sorrir. A exposição foi um sucesso. 2 de suas telas foram vendidas, e o dono da galeria a convidou para participar de mais eventos. Carol voltou para casa com o coração cheio, abraçando Clara e Sofia, que a esperavam acordadas. Você arrasou, mamãe, disse Clara, mostrando um vídeo que Rafael postara no Instagram, com Carol falando sobre suas inspirações. O vídeo já tinha centenas de curtidas e os comentários elogiavam sua arte e sua energia. Carol sentiu uma onda de gratidão. Ela estava construindo algo novo, não apenas para si, mas para inspirar suas filhas a nunca desistirem de seus sonhos. Naquela noite, enquanto pintava uma nova tela, pensou em como a vida, mesmo com suas tempestades, estava lhe dando a chance de criar algo belo. Gabriel, por outro lado, enfrentava o fundo do poço. Uma noite, ao chegar à clínica, encontrou Andrea com Diego, o personal trainer, em uma situação que não deixava dúvidas. Ela o traíra, assim como ele traíra Carol. Você tá levando tudo a sério demais, Gabi, disse Andrea, com um tom frio quando ele a confrontou. Eu não sou de ficar parada, você sabe. Gabriel saiu da clínica, o coração pesado. Ele dirigiu até a orla, onde parou para olhar o mar. O mesmo mar que Carol caminhava todos os dias. Pela primeira vez, ele admitiu para si mesmo que cometera um erro. Ele pensou em Carol, nas risadas das filhas, nas noites em que faziam pipoca e assistiam filmes juntos. A culpa o consumia, mas ele não sabia como voltar atrás. Em casa, abriu outra cerveja e pediu um hambúrguer, caindo no ciclo de autossabotagem que o afastava cada vez mais de quem ele fora. Carol, enquanto isso, continuava a crescer. Ela começou a dar oficinas de arte para crianças na comunidade, usando sua paixão para inspirar os outros. As oficinas eram um sucesso, e Sofia, que participava de todas, dizia que queria ser artista como a mamãe. Carol também planejava abrir um estúdio de design e arte, algo que unisse seu trabalho como designer gráfica com sua nova paixão pela pintura. Rafael a apoiava, oferecendo-se para fotografar seus projetos e até sugerindo parcerias para eventos culturais. A amizade deles crescia, e Carol, embora cautelosa, sentia que algo novo estava florescendo em seu coração. Ela não estava pronta para um novo amor,
mas a presença de Rafael a lembrava de que merecia ser valorizada. Enquanto caminhava pela orla na manhã seguinte, com Clara e Sofia correndo à frente, Carol olhou para o horizonte e respirou fundo. O mar, com sua imensidão, parecia dizer que o futuro era dela para moldar. Ela sabia que os desafios ainda existiam. Ser mãe solo, equilibrar trabalho e sonhos, lidar com a saudade das filhas pelo pai. Mas também sabia que era mais forte do que jamais imaginara. Cada passo, cada tela, cada sorriso das filhas era uma prova de que ela estava no caminho certo. O sol escaldante de Recife iluminava a cozinha do apartamento de Carol, onde ela preparava um café da manhã reforçado com tapioca recheada de frango e suco de caju fresco. Clara, de 12 anos, estava grudada no celular, editando um vídeo das aulas de dança da mãe para postar nas redes sociais, enquanto Sofia, de 9, coloria um desenho de um coqueiro com o mar ao fundo, inspirada nas telas que Carol exibiria na próxima exposição. "Mamãe, esse é você dançando com o mar", disse Sofia, mostrando o desenho com orgulho. Carol riu, abraçando-a, e sentiu o coração aquecer. Nos últimos meses, desde que confrontara Gabriel sobre sua traição com Andréa, Carol havia transformado a dor em um motor de mudança. Ela não apenas perdera peso, mas ganhara algo muito mais valioso: confiança, propósito e uma conexão profunda consigo mesma. Suas caminhadas diárias pela orla, as aulas de forró e frevo na comunidade e as noites pintando telas haviam se tornado pilares de sua nova vida. A cozinha, antes um lugar de lanches rápidos, agora era um espaço de criação, onde ela e as filhas experimentavam receitas saudáveis que misturavam o sabor nordestino com escolhas nutritivas. A nutricionista Marina, que se tornara uma amiga, elogiava o progresso de Carol. "Você não está só mudando o corpo, Carol. Está mudando a forma como vê o mundo." Essas palavras ecoavam enquanto Carol cortava mangas para a salada, sentindo-se mais leve, não apenas fisicamente, mas em espírito. As redes sociais de Carol haviam se transformado em um diário vivo de sua jornada. Seus posts, que começaram como registros tímidos de caminhadas e pratos coloridos, agora inspiravam uma pequena comunidade. Mulheres de Recife e até de cidades vizinhas mandavam mensagens compartilhando suas próprias histórias de superação. "Você me fez querer voltar a correr, Carol", escreveu uma seguidora. Outra, mãe solo, como ela disse, "Ver você dançando com esse sorriso me dá força para continuar." Carol respondia a cada mensagem com carinho, surpresa com o impacto que sua história estava causando. Ela começou a organizar encontros informais na orla, onde mulheres se reuniam para caminhar, conversar e apoiar umas às outras. O grupo, que Clara batizou de As Guerreiras do Mar, crescia a cada semana, e Carol sentia que, sem querer, estava construindo uma rede de solidariedade. "Você está virando líder comunitária, mamãe", brincou Clara, enquanto editava mais um vídeo. Carol ria, mas no fundo sabia que estava descobrindo um novo propósito: inspirar outras mulheres a encontrarem sua força. Na comunidade, as aulas de dança com Dona Lúcia continuavam a ser um refúgio. O frevo, com seus passos rápidos e energia contagiante, fazia Carol sentir-se livre, como se pudesse dançar para longe qualquer sombra do passado. Dona Lúcia, com seus 60 anos de sabedoria, tornou-se uma figura materna, sempre com conselhos que misturavam humor e profundidade. "Minha filha, o frevo é como a vida. Às vezes você tropeça, mas é só levantar e continuar dançando", dizia ela enquanto corrigia a postura de Carol. Durante uma dessas aulas, Rafael, o fotógrafo que conhecera no evento cultural, apareceu com sua câmera, capturando a energia do grupo. Ele se aproximava cada vez mais de Carol, sempre com um sorriso gentil e conversas que fluíam com facilidade. "Você já pensou em fazer uma exposição só com fotos e quadros juntos?"
Suas telas e minhas fotos do Recife poderiam contar uma história incrível, sugeriu ele uma noite enquanto tomavam água de coco após a aula. Carol hesitou, ainda cautelosa com novas conexões, mas a ideia a encantou. Quem sabe, Rafael? Talvez seja o próximo passo, respondeu com um sorriso tímido. A presença dele era como uma brisa suave, sem pressa, mas cheia de possibilidades. Enquanto Carol brilhava, Gabriel afundava cada vez mais. No seu apartamento no centro de Recife, a solidão era uma companhia constante. A traição de Andréa com Diego, o personal trainer, o deixara em pedaços. Ele, que antes julgava Carol por se deixar ir, agora se via preso em um ciclo de autossabotagem. As pizzas e cervejas noturnas tornaram-se rotina, e o espelho, que outrora refletia um homem confiante, agora mostrava um Gabriel irreconhecível. Cabelo desgrenhado, olheiras profundas e uma barriga que ele tentava ignorar. Na clínica, seus clientes notavam sua falta de energia, e alguns até trocaram de nutricionista. "Você tá bem, Gabi?" perguntou uma colega preocupada. Ele forçava um sorriso, mas a verdade era que não estava. Ele sentia falta de Clara e Sofia, das noites em família, do jeito como Carol costumava rir de suas piadas ruins. Mas, acima de tudo, sentia o peso de suas escolhas. Tentar ligar para Carol era inútil. Ela respondia com mensagens curtas, sempre educada, mas firme. "As meninas estão bem. Você pode vê-las no sábado", dizia ela, mantendo a distância que ele mesmo criara. Uma noite, enquanto rolava o feed do Instagram, Gabriel viu um vídeo de Carol na exposição da galeria. Ela falava sobre suas telas com uma paixão que ele não via há anos, o rosto iluminado por um sorriso que parecia iluminar a sala. Os comentários elogiavam sua arte, sua força, sua beleza. Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou de quando a conheceu na faculdade, quando ela desenhava esboços em um caderno e sonhava em ser artista. Como ele pôde deixar isso escapar? Ele tentou ligar para ela, mas Carol não atendeu. Em vez disso, mandou uma mensagem. "Gabriel, precisamos focar nas meninas agora. Vamos conversar sobre elas no sábado." A frieza da resposta o machucou, mas ele sabia que merecia. Ele olhou para o apartamento bagunçado, para a embalagem de pizza no canto e decidiu que precisava mudar. Mas, sem saber por onde começar, caiu no sofá, derrotado. Enquanto isso, Carol se preparava para um marco importante, a abertura de seu estúdio de design e arte. Com o dinheiro das telas vendidas e novos projetos freelance, ela alugou um pequeno espaço no bairro de Casa Amarela, onde poderia trabalhar como designer gráfica e expor suas pinturas. Clara e Sofia ajudaram a decorar o estúdio, pendurando luzes coloridas e cartazes com frases motivacionais. "Aqui é o QG da Mamãe Forte", disse Sofia, orgulhosa, enquanto colava um desenho na parede. Carol riu, mas sentia lágrimas de emoção. O estúdio representava mais do que um espaço físico. Era a prova de que ela podia sonhar grande, mesmo depois de tudo. Rafael ofereceu-se para fotografar a inauguração, e o evento atraiu amigos, vizinhos e até clientes que acompanhavam sua jornada nas redes sociais. Durante a abertura, Carol fez um discurso curto, mas poderoso. "Este estúdio é para mim, para minhas filhas e para todas as mulheres que já se sentiram invisíveis. Somos mais fortes do que imaginamos." Aplausos ecoaram, e Clara e Sofia correram para abraçá-la, com lágrimas nos olhos. A amizade com Rafael continuava a crescer. Ele a convidava para eventos culturais, como feiras de artesanato e shows de maracatu, e Carol, embora cautelosa, sentia-se à vontade com ele. Uma noite, enquanto caminhavam pela ponte Maurício de Nassau, Rafael contou sobre sua infância em Olinda, onde cresceu vendo o pai pintar paisagens do carnaval. "Você me lembra ele, sabia? Ele também transformava a dor em arte", disse Rafael, com um olhar que fez Carol corar. Ela não estava pronta para um novo amor,
mas a conexão com ele era inegável. Ele respeitava seu ritmo, nunca forçando nada, e isso a fazia sentir-se valorizada de uma forma que Gabriel nunca conseguira. Gabriel, por sua vez, tentava se reerguer. Ele começou a caminhar pela orla, inspirado, ironicamente, pelos posts de Carol. Mas a motivação durava pouco. Sem o apoio que Carol tinha de suas filhas e amigos, ele caía de volta nos velhos hábitos. Uma noite, ao encontrar Andréa em um bar com Diego, ele percebeu que ela nunca o valorizara de verdade. Você fez sua escolha, Gabi. Agora deixa eu fazer a minha, disse ela, antes de virar as costas. Gabriel voltou para casa, sentindo-se mais perdido do que nunca. Ele olhou para uma foto antiga de Carol, Clara e Sofia, tirada em um carnaval em Olinda, e as lágrimas vieram. Ele sabia que precisava mudar, mas o caminho parecia longo demais. Carol, enquanto isso, sentia que estava no auge de sua transformação. Suas oficinas de arte para crianças eram um sucesso, e ela começou a dar palestras em escolas sobre autoestima e criatividade. Clara e Sofia a acompanhavam orgulhosas e até começaram a criar seus próprios projetos artísticos. Carol sentia que, pela primeira vez, estava vivendo de verdade, não apenas sobrevivendo. O mar de Recife, com seu movimento constante, parecia refletir sua jornada. Às vezes calmo, às vezes agitado, mas sempre seguindo em frente. Ela sabia que ainda havia desafios, equilibrar o estúdio, as filhas e seus próprios sonhos, mas também sabia que era capaz de enfrentá-los. A manhã de sábado em Recife era um espetáculo de cores, com o céu azul se misturando ao verde esmeralda do mar. Carol, com 38 anos, sentia o vento salgado acariciar seu rosto enquanto caminhava pela orla, acompanhada por Clara, de 12 anos, e Sofia, de 9, que corriam à frente, brincando de pular as ondas que lambiam a areia. O estúdio de Carol, recém-inaugurado em Casa Amarela, havia se tornado um ponto de encontro para artistas e moradores do bairro, e sua agenda estava cheia de projetos de design gráfico, oficinas de arte para crianças e novas exposições. Suas telas, com pinceladas vibrantes inspiradas no Recife, eram agora reconhecidas em galerias locais, e suas palestras sobre autoestima atraíam cada vez mais pessoas. Mamãe, você vai ser famosa, brincava Sofia, enquanto segurava um cartaz que desenhara para a próxima oficina, com um coração e a frase, arte é amor. Carol ria, abraçando-a, e respondia, famosa não, meu amor, só quero espalhar um pouquinho de alegria. Mas no fundo, ela sabia que sua jornada estava inspirando muito mais do que imaginara. Suas redes sociais, agora com milhares de seguidores, eram um espaço de conexão, onde mulheres de todo o Nordeste compartilhavam histórias de superação, incentivadas pelos posts de Carol sobre dança, arte e resiliência. O grupo As Guerreiras do Mar, que começara com caminhadas na orla, agora organizava eventos comunitários, como feiras de artesanato e aulas de dança gratuitas. E Carol se tornara, sem planejar, uma líder que dava voz às mulheres ao seu redor. No estúdio, a rotina era agitada, mas cheia de propósito. Carol passava as manhãs atendendo clientes de design gráfico, criando campanhas para pequenas empresas locais, muitas delas geridas por mulheres como ela. À tarde, ensinava oficinas de arte para crianças, onde Sofia brilhava com seus desenhos criativos, enquanto Clara, fascinada por tecnologia, gravava vídeos para promover o estúdio. Você tá virando uma cineasta, Clara, dizia Carol, orgulhosa, enquanto assistia a um clipe que a filha editara, com imagens dela pintando ao som de maracatu. As noites eram reservadas para a pintura, onde Carol criava telas que capturavam a essência do Recife, os coqueiros da Boa Viagem, as pontes do bairro do Recife, o carnaval de Olinda. Cada pincelada era uma celebração de sua força, um lembrete de que a traição de Gabriel, embora dolorosa,
a levara a redescobrir sua própria luz. Dona Lúcia, sua mentora nas aulas de dança, aparecia com frequência no estúdio, trazendo café e histórias que faziam Carol rir até a barriga doer. Minha filha, você está dançando a vida agora, não é só o frevo, dizia ela com um sorriso sábio. Carol sabia que era verdade. Ela não apenas dançava, ela vivia com uma intensidade que não conhecia antes. Rafael, o fotógrafo que se tornara um amigo querido, continuava presente, sempre com sua câmera e seu jeito gentil. Ele fotografara a inauguração do estúdio e agora trabalhava com Carol em um projeto ambicioso, uma exposição que combinaria suas telas com fotos dele, contando a história do Recife através da arte e da cultura. Você traz as cores, eu trago as histórias, dizia Rafael, enquanto mostrava a ela uma foto que tirara dela dançando na orla, com o mar ao fundo. A imagem capturava um momento de pura alegria, e Carol, ao vê-la, sentiu lágrimas de emoção. Você me faz parecer uma rainha, brincou ela corando. Rafael sorriu, com aquele olhar que parecia enxergar além da superfície. Você sempre foi, Carol, só precisava lembrar. A amizade deles crescera para algo mais profundo, embora Carol ainda hesitasse em chamar de amor. Ela queria ter certeza de que qualquer passo seria por ela mesma, não por pressão ou carência. Rafael respeitava isso, nunca forçando, mas sempre presente, como um farol que iluminava sem ofuscar. Enquanto Carol construía seu novo mundo, Gabriel enfrentava o peso de suas escolhas. No seu apartamento no centro de Recife, a solidão era uma sombra constante. Após a traição de Andréia com Diego, ele perdera a confiança que outrora definia sua identidade. O espelho, que antes refletia um nutricionista atlético e carismático, agora mostrava um homem cansado, com olheiras e quilos extras que ele tentava ignorar. Na clínica, seus clientes percebiam sua falta de energia, e muitos migraram para outros profissionais. Gabriel, que antes criticava Carol por se deixar ir, agora se via preso no mesmo ciclo que condenara. Ele sentia falta de Clara e Sofia, das noites em família, do jeito como Carol organizava piqueniques na praia. Mas, acima de tudo, sentia o peso do arrependimento. Ele tentava se reerguer, caminhando pela orla e voltando à academia, mas a motivação era frágil. Sem o apoio de uma rede como a de Carol, ele caía de volta nos velhos hábitos. Pizzas, cervejas, noites de insônia, olhando fotos antigas no celular. Uma tarde, enquanto comprava frutas na feira de Casa Amarela, Gabriel viu Carol de longe. Ela estava com Clara e Sofia, escolhendo mangas e rindo com o vendedor, que contava uma história engraçada. Carol estava radiante, com um vestido estampado que parecia dançar com o vento, o cabelo solto e um sorriso que iluminava tudo ao redor. Gabriel ficou paralisado. Ela estava diferente, não apenas mais magra, mas com uma energia que ele não via há anos. Clara e Sofia corriam ao redor dela, felizes, e Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele quis se aproximar, mas hesitou. O que diria? Como pedir perdão depois de tudo? Antes que pudesse decidir, Carol o viu. Seus olhos se encontraram por um instante, e ela acenou, educada, mas sem emoção. Oi, Gabriel. As meninas estão te esperando no sábado, disse ela, antes de voltar sua atenção para as filhas. Gabriel sentiu o peso daquela frieza. Ele queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Carol, com as meninas, seguiu em frente, deixando-o ali, com seu arrependimento. Naquela noite, Gabriel sentou-se no apartamento e escreveu uma carta para Carol. Eu sei que errei. Você não merecia o que fiz. Quero ser um pai melhor para Clara e Sofia. E quem sabe, um dia, reconquistar sua confiança. Ele hesitou, mas enviou a mensagem. Carol leu, mas não respondeu imediatamente. Ela precisava de tempo. Em vez disso, focou na preparação para a grande exposição com Rafael, que seria no bairro do Recife,
durante o Festival Cultural da cidade. A exposição, chamada Cores do Nordeste, combinava as telas de Carol com as fotos de Rafael, celebrando a cultura e a resiliência do povo recifense. Na noite do evento, o galpão estava lotado, com música ao vivo, comidas típicas e uma energia contagiante. Carol, vestindo um vestido vermelho que remetia ao frevo, falava com os visitantes sobre suas telas, enquanto Rafael explicava suas fotos. O ponto alto da noite foi quando anunciaram que parte dos lucros seria doada para projetos comunitários, como as oficinas de arte de Carol. A multidão aplaudiu, e Clara e Sofia, orgulhosas, correram para abraçar a mãe. No meio da noite, Rafael puxou Carol para um canto. "Tenho uma surpresa", disse ele, entregando-lhe um álbum de fotos. Era uma coleção de imagens da jornada dela. Carol dançando, pintando, rindo com as filhas, liderando as guerreiras do mar. Na última página, uma foto dela na orla com o mar ao fundo trazia a legenda: "A mulher que transformou o Recife em arte". Carol, emocionada, abraçou Rafael, sentindo que pela primeira vez alguém a via completamente. "Você me ajudou a enxergar isso, Rafael", disse ela com lágrimas nos olhos. Ele sorriu, segurando sua mão. "Você só precisava de um espelho, Carol". Naquela noite, sob as luzes do festival, Carol percebeu que estava pronta para abrir seu coração novamente. Não era apenas amor por Rafael, mas amor por si mesma, pela vida que construíra. Meses depois, a surpresa final veio de forma inesperada. Carol foi convidada para uma exposição internacional em Lisboa, onde suas telas seriam exibidas ao lado de artistas de todo o mundo. Ela levou Clara, Sofia e Rafael, que documentou a viagem com suas fotos. Em Portugal, Carol não apenas expôs sua arte, mas deu uma palestra sobre resiliência, contando sua história para uma plateia emocionada. "A dor pode nos quebrar, mas também pode nos ensinar a voar", disse ela, enquanto Clara e Sofia aplaudiam da primeira fila. Gabriel, que acompanhava de longe pelas redes sociais, começou a mudar. Inspirado por Carol, ele voltou a cuidar da saúde, tornou-se um pai mais presente e abriu uma clínica comunitária para ajudar pessoas de baixa renda. Ele nunca reconquistou Carol, mas encontrou paz em ser um homem melhor. De volta a Recife, Carol e Rafael anunciaram uma parceria, um centro cultural que uniria arte, fotografia e dança, com programas para crianças e mulheres. Clara e Sofia batizaram o espaço de Luz do Mar, e a inauguração foi uma festa com frevo, maracatu e lágrimas de alegria. Carol, ao lado de suas filhas e de Rafael, olhou para o mar e soube que sua jornada de superação a levara a um lugar que nunca sonhara. Ela não era mais a mulher que Gabriel julgara, era uma força da natureza, uma inspiração para todos. A história de Carol chegou ao fim com uma explosão de superação e novas possibilidades, mas agora queremos ouvir a sua opinião. Será que Carol deveria abrir seu coração para Rafael, o fotógrafo que a apoiou e viu sua verdadeira essência? Ou será que ela deveria perdoar Gabriel, que está tentando mudar e reconhecer os seus erros? Deixem seus comentários abaixo e contem pra gente o que acham do futuro dela. Não esqueça também de deixar seu like e até o próximo vídeo.